Olá, minha egrégora linda do signo de Leão, tudo bem? Vamos para a leitura coletiva para o ano de 2026? Coletiva e intuitiva. Não esqueçam que essa leitura, gente, vou avisar que é uma leitura coletiva no YouTube. Então, tem partes dela que não vai ressoar com o momento de vocês e tá tudo bem. Libera que é para outra pessoa, tá? Não fiquem segurando coisa que não é para vocês, certo? Peguem só o que realmente fechar com o momento, ressoar, que a pessoa pensar, né? Não, essa mensagem foi para mim, tá? Porque podem sair várias mensagens aqui, certo? Outra coisa, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, tá? Que é de graça, não dói o dedinho e ajuda bastante a gente aqui desse lado, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma leitura para o ano de 2026 para o signo toda egrégora de Leão. Peço a vocês que se concentrem. Peço permissão ao anjo da guarda para entrar na energia da egrégora de Leão. Peço também que eu tenha discernimento, sabedoria e que eu seja luz e que eu consiga levar aquilo que as pessoas precisam ouvir. Que eu seja guiança, que eu seja luz e que eu seja paz na vida de todos que aqui estão. Amém. Mesa aberta para o signo de Leão. Mesa aberta para o signo de Leão. Vamos lá? Não será mandala, será uma intuitiva, tá? Eu vou ver o momento, o que tá propício, quais as energias que estão negativas que precisam mudar. E vou ver as energias positivas, o que tá positivo na vida de vocês e assim por diante. Momento, energia atual. Qual a energia para o ano de 2026 para o signo de Leão, Tarô? Energia para o ano de 2026 para o signo de Leão. Uma energia, por favor, para o signo de Leão. Para o ano de 2026, caíram duas. A energia é As de Espadas e 6 de Copas, tá? Pessoal, As de Espadas, aqui tá falando que a energia tá de revelações pro ano de 2026, tá? Verdades ocultas que irão aparecer, principalmente envolvendo pessoas e coisas e fatos pessoas, coisas e fatos do passado de vocês, tá? E essas verdades virão à tona no ano de 2026, Leão. Se preparem, porque verdades virão à tona aqui, tá? No fundo do deck nós temos um Rei de Copas. O que mais podemos dizer aqui a respeito, já que é coletivo? Eu vou colocar todas as hipóteses na mesa, tá? Então, pessoas de Leão, pessoas podem retornar na vida de vocês esse ano de 2026. Pessoas que fazem muito tempo que vocês não veem, tá? Sinto uma proteção angelical aqui muito forte para vocês também, tá? Com esse As de Espadas, mas principalmente verdades que foram muitos anos escondidas, tá? Não se surpreendam se começarem a levantar o tapete e tirar a sujeira de baixo. Ou, né, como dizem, tirar o pó. Entende? Mexer em coisas que há muitos anos estão guardadas, tá? E envolve aqui verdades que envolvem o lado emocional de vocês. Esta é a energia para o ano de 2026. Então, leoninos, se preparem, porque verdades virão à tona. Pessoas voltarão na energia de vocês, pessoas do passado. Pode ser da infância, da adolescência, tá? O que está negativo para o signo de Leão? O que está
bloqueado, qual a energia que está bloqueada, que precisa ser desbloqueada, ativada ou precisa de ação. O que está bloqueado na vida de Leão, o ano de 2026? A estagnação. Ou enforcado, que na verdade não é enforcado, né, gente? É o dependurado, né? Porque ele não tá enforcado em momento nenhum aqui. Ele só tá de cabeça para baixo, tá? Fazendo a formação de um 4 invertido. Então, aí ele teria condições de sair dessa situação tranquilamente. O que me remete aqui, o que está bloqueado é que vocês estão parados, estagnados em uma versão de vocês ou em algo, um pensamento que não tem mais como fluir nada dali, entende? Não há mais como, se vocês não mudarem o ponto de visão de vocês, o modo como vocês veem as coisas, as pessoas, as situações, nada sairá dessa situação. Isso está bloqueando vocês, tá? A maneira como vocês enxergam as coisas está bloqueando os caminhos de vocês. No fundo, 4 de paus e um rei de ouros, principalmente se tratando de familiares, família, convivência, parentes, tá? Pessoas que vocês convivem, vocês estão com um olhar que está bloqueando, estagnando vocês, tá? Então vamos mudar isso. Peço que vocês tenham consciência um pouco, tá? Essas verdades que virão para vocês no ano de 2026 fará muito bem para vocês, vão mostrar verdades mesmo, ajudar vocês a chegarem a caminhos, abrirá caminhos para vocês, caminhos que vocês vão conseguir ter clareza para tomar decisões baseadas na verdade. Gente, abram os olhos de vocês, enxerguem as coisas por outro prisma. Vocês estão muito limitados na forma como enxergam adaptem o momento de vocês, tá? As coisas, pessoas, fatos da vida de vocês, tá? O que está positivo no ano de 2026 para o signo de Leão, Tarô? O que está positivo? Uma carta. Este deck é grande, principalmente para minha mãozinha. O que está positivo para o ano de 2026 para o signo de Leão? A vitória, vocês vão conseguir. Algo do passado retorna para vocês. Uma verdade que vai tirar vocês dessa situação que vocês estão enxergando de forma errada. Algo do passado, pessoas do passado que mexem com o lado emocional de vocês, tá? E aqui tem uma grande vitória, vocês têm tudo para conseguir o que vocês querem. Basta mudar a visão de vocês aqui, ó, do dependurado. Vocês têm que movimentar essa energia aqui, a forma como vocês veem as coisas, lidam com elas e sair dessa estagnação aqui que a vitória é certa. Vocês estão enxergando, eu vejo aqui os leoninos tapados, sabe assim, uma pessoa tapada, cega, que precisa ouvir algumas verdades para poder acordar. Coisas. Podemos estar falando de crenças aqui limitantes? Provavelmente tenha crenças limitantes, porque aquilo que se dá como verdade são crenças, né, gente? Então, é uma coisa aqui que esse as de espadas com 6 de copas aqui me remete muito a verdades que foram ditas, verdades não, desculpa, reformulando, a coisas que foram ditas ou aconteceram com vocês, provavelmente na infância, que no ano de 2026 agora vocês vão conseguir ressignificar ou saber a real, né, versão da história, tá? E isso vocês vão ter que olhar de um novo prisma para usar isso a favor de vocês, porque a vitória tá disponível, tá? Como eu digo, aqui são energias, tá, gente? O tarô não é sentença, coloquem isso na cabeça, não esqueçam do livre-arbítrio.
tarô, baralho cigano, adivinhação, borra de café, runas, o que for, nada é sentença. São energias que estão à disposição, que possivelmente irão acontecer na vida de vocês, tá? Mas o livre-arbítrio pode mudar tudo isso aqui. Esse é o bom entendedor do tarô e das premonições, certo? Bons entendedores entenderão. Adoro falar essa frase. Bons entendedores entenderão. Vamos lá. Qual a movimentação que o pessoal de Leão precisa? Qual a ação? O que eles precisam movimentar? Qual a ação para o ano de 2026 para o signo de Leão? Qual a ação? Vamos lá. Qual a ação para Leão? Um movimento. Porra. 6 de espadas. Quem conhece o tarô sabe o que essa carta significa. Vocês irão se mudar. Ou mudar a mente de vocês. Vocês irão para águas mais tranquilas. Podemos estar falando de casa aqui, retornando para o local de onde, né, viveu na infância? Sim. Que vai trazer vitórias? Sim. Mudança de casa? Pode ser. Fernanda, pode ser viagem? Pode ser viagem. Pode ser notícias, novas notícias mudando. Desculpa, vou reformular, porque os pensamentos são muito rápidos e às vezes a fala não acompanha. Fernanda, pode ser novo trabalho? Pode. Mas aqui vocês vão ter grandes mudanças aqui, vai ter uma conquista, uma vitória que vocês querem há muito tempo já, não é de agora, que vai levar vocês a conseguirem essa mudança. Pode ser mudança de casa, de trabalho, financeira, mudança de amizades, mudança de círculo de amizades, entende? Mas aqui tá muito bom. Algo, tava o 9 de espadas aqui e o 2 de paus. Algo, pensamentos que estão paralisados, pensamentos que não saem da cabeça de vocês, que estão atormentando vocês. Vejo uma grande vitória. Tá? Qual o resultado pro ano de 2026? Vocês no 2 de espadas, 9 de paus, lutando contra algo que está na lata de vocês e vocês não conseguem enxergar, tá? Vocês terão que romper o véu para poder enxergar isso aqui e poder fazer com que isso funcione, tá? Clarifica, vamos clarificar, gente. Clarifica para mim 2 de espadas e 9 de paus, por favor, como resultado para o ano de 2026. Vocês ainda na luta. Tá? Se vocês não fizerem essa mudança do dependurado aqui, de olhar, ter uma nova visão e sair da estagnação do modo de agir, conhece a síndrome da Gabriela? Assim, eu ouço muito isso. Eu nasci assim, eu sou assim, e assim, sabe aquela coisa do assim serei? Eu sou assim e eu não vou mudar? Então prestem atenção. Clarifico 2 de espadas e 9 de paus. 3 de ouros. Vocês precisam enxergar. Ai, gente, antes de eu falar, deixa eu só tirar mais uma aqui, tá? Clarifica, saiu 3 de ouros. Vocês precisam parar de lutar contra. Provavelmente estamos falando aqui de família, casa, moradia, parcerias, porque me saiu 3 de ouros com 10 de ouros. Vocês vão tomar uma decisão de lutar pelo aquilo que é de vocês. Gente, abram os olhos, enxerguem, tomem a decisão. Que rumo eu quero para minha vida? O que eu quero sentir a partir de hoje? O que eu quero fazer? Qual o caminho que eu quero trilhar? Que mudança eu quero trazer para minha vida? Que coisas do passado eu quero me alinhar? Coisas que eu quero me afastar? Coisas que eu quero manter?
Entendem? Vocês precisam tomar essa decisão, tá? Tirem o véu, tirem a ilusão de vocês de que tudo é luta, de que tudo é na briga, é na raça. Calma, calma. Confie nas parcerias de novo, tá? Porque podemos estar falando aqui de atritos, vocês ficam recordando atritos. Nossa Senhora! Nossa, um peso que vocês carregam. Olha aqui, gente, pelo amor de Deus. 5 de paus, que fala de atritos, brigas, discórdia. 3 de espadas, que fala de muita dor, traição, tá? Fala de uma decepção, fala de decepções, coisas que realmente machucaram profundamente. E 4 de copas, lamentação. O universo tá dando para vocês aqui, ó, uma copa, e tem mais 3 aqui, vocês estão se lamentando. E o peso de carregar o mundo nas costas. Podemos estar muito forte aqui falando de família, tá, gente? Tá na hora de vocês abrir o olho, verificar o que é verdade, o que é mentira, o que foi dito e o que foi escondido, aquilo que não foi dito na história. Então acordem, tentem observar, olhem as coisas por um outro prisma. Lembrem-se de uma coisa: existem 3 verdades. A minha, a sua e a terceira. Aquilo que você conta, aquilo que o outro conta, a versão que o outro conta e a versão que ninguém contou. Assumam a vida de vocês. Vai vir à tona. Nossa Senhora, esse vai ser um ano para... Só faltou cair uma torre aqui. Tá? Calma, ajam com amorosidade, tenham compaixão com vocês mesmos. Tenham discernimento, tá? As verdades virão, mas tenham uma vitória aqui, talvez uma conquista de uma casa, de um novo lugar, uma mudança, tá? E vocês precisam enxergar, vocês estão lutando para enxergar o que é necessário. Continuem com isso, porque novas parcerias, tá? E olhem para a questão de família, infância, de discórdias, brigas entre familiares, tudo isso, gente, olhem bem o que está acontecendo. Tira esse véu, tá? Ó, a carta do carro ficou no fundo de novo. Ela tinha se mostrado no fundo do deck antes. Dê seguimento aos projetos. Mais o conselho para o ano de 2026 para o signo de Leão, tá? Qual o conselho final do signo de Leão? Hierofante, cuide da espiritualidade de vocês, cuide onde vocês estão colocando o pezinho de vocês, depositando as orações de vocês, tá? Aqui pode estar falando de novos contratos, não só religiosos, não é religiosos, gente. Pode estar falando de contratos mesmo, fechando contratos, né, gente, com grandes firmas, porque o Hierofante fala de empresas, né, negócios também, fala de contratos de venda, pode ser com várias áreas, ampliem, tá? Então aqui, ou com acordos que foram feitos que prendem vocês ainda em karmas familiares, em crenças limitantes que por nada nem vem de vocês. Isso provém dos familiares de vocês, dos antepassados de vocês, tá? Da ancestralidade. Talvez vocês consigam aqui, tenham que rever karmas, contratos feitos, né, em vidas passadas, por vocês ou não, tá? Verifiquem isso aí esse ano e deem conta de desmanchar se necessário for, tá? O que mais aqui? Vamos a Oráculo da Lua, conselho do Oráculo da Lua. Esse eu vou ler para vocês o que diz, tá?
que são coisas muito boas ali, maravilhosas. Eu faço questão de ler o que está escrito no livrinho. Oráculo da Lua. Qual o conselho para o signo de Leão para o ano de 2026? Conselho para o signo de Leão para o ano de 2026, por favor. Veja as coisas numa perspectiva mais ampla. Lua cheia em Sagitário. Ai, meu Deus, não, diga. Ó. Veja as coisas numa perspectiva mais ampla. O que eu falei do dependurado aqui? De vocês olharem crenças limitantes, coisas que foram contadas para vocês como verdades que na verdade não são. Gente, prestem atenção. Às vezes, pessoal, são coisas que aconteceram com a gente na infância que a gente enxergou de uma certa forma, mas que não é aquilo ali. Entende? É a maneira como você recepcionou aquilo, recebeu aquela informação. Desculpa. Então, prestem atenção, tá? Vejam as coisas de um prisma diferente. Olhem de um ângulo diferente. Saiam do temporal, do meio do temporal e olhem de cima. Vou tirar aqui, essa estava no fundo do deck. Conselho, orientação para o signo de Leão para o ano de 2026, Oráculo da Lua, por favor. Por favor, conselho, orientação para o ano de 2000. Não deixe que seu passado te aprisione. Nó do Sul. Meu Deus, ó, fechou. Vocês estão aprisionados em crenças limitantes aqui. Precisam romper urgente, porque vocês não estão enxergando. E podem correr o risco de finalizar o ano de 2026 sem enxergar, galera. Lutando contra isso ainda, para manter isso na vida de vocês. Essas crenças. Fernando, o que são crenças? Coisas que a gente acredita que é verdade. Ensinamentos que a gente acredita que vale a pena manter na vida da gente e que hoje não serve mais. Pode ser que um dia tenha servido e tenha te protegido. Porque crença geralmente a gente, né, cria com uma forma de proteção, autoproteção, mas que hoje não servem mais e que vocês ainda estão batalhando para manter na vida de vocês. E a vitória é garantida, a mudança é garantida. Para águas mais tranquilas, pensamentos mais tranquilos, pessoas, uma vida mais tranquila. Então, gente, vejam as coisas numa perspectiva diferente e não deixe que seu passado te aprisione. Espere mudanças poderosas, tá? Aqui. Eclipse da Lua Nova. Eu vou ler para vocês. Faço questão de ler o Oráculo da Lua, essas duas cartas. Só um minutinho. Deixa eu pegar aqui. Lua cheia em Sagitário. Lua cheia em Sagitário, página 84, é lá no final. Veja as coisas numa perspectiva mais ampla. Lua cheia em Sagitário. Vou ter que botar. Sem condições. Vamos lá. Você está pensando demais nos detalhes do seu dilema. Você está pensando demais nos detalhes do seu dilema? Ficar se desgastando por minúcias pode ser contraprodutivo. Ou talvez você esteja só falando, mas não está agindo. Ó, estagnação. Olha a estagnação. Enxergar de outro prisma. Esta carta é um lembrete de que, ao mesmo tempo em que é bom pensar antes de agir, às vezes é necessário dar um passo atrás e olhar as coisas por uma perspectiva mais ampla. Deixa eu ver aqui, já falei. O que você vê, então, da sua situação atual? Quando vocês,
Olhem de uma perspectiva mais ampla, saem de dentro do furacão e olhem como telespectadores da vida de vocês. Isso é eu que estou falando, tá? A pergunta vem aqui, ó, que está aqui no livro. O que você vê então? O que você vê então da sua situação atual? Qual o pensamento mais positivo que você pode ter em relação a ela? Agora é o momento de contar suas bênçãos, mesmo que você ainda não tenha exatamente o que você quer. Esta carta é também um lembrete de que nós, com frequência, temos que correr alguns riscos e seguir com incerteza nessa jornada chamada vida. Tente manter a mente aberta sobre o que é melhor. O universo pode surpreender você. Sintonize-se com a lua, tá? Separe um tempo para um pequeno descanso ou aventura. Significados, tá? Adicionais. Esta situação pode ter surgido por você estar distraído. Seja confiante sem exagero para ganhar o dia. Você tem demonstrado que se importa? Se não, agora é o momento. Encontre o equilíbrio entre falar o que você pensa e falar demais. O ensinamento. A lua cheia em Sagitário é o momento em que nós somos lembrados de que a vida é uma aventura e que há um mundo imenso a ser visto para além do nosso jardim. É sobre se divertir e estar preparado para navegar por territórios desconhecidos. É sobre grandes ideias versus pequenos detalhes. Independentemente de quando você tirar esta carta, ela encoraja você a olhar para as coisas com uma perspectiva mais ampla. Meu Deus, que sincronia, né? Olha. E não deixe que o passado te aprisione. Note, nó do sul. Vou ler para vocês essa daqui também, tá? Só um minutinho. Cento e 114. Não deixe que seu passado te aprisione. Nó do sul. O nó do sul, assim como o nó do norte, é um ponto kármico. Viu que eu falei de coisas kármicas? Tem karmas aí, gente. 21 dias de Arcanjo Miguel para vocês, tá? Para liberação kármicas de contratos que vocês estão carregando com vocês, que já era para ter sido desmanchado, tá? Vamos lá. O nó do sul, assim como o nó do norte, é um ponto kármico, mas é oposto ao nó do norte e se relaciona talvez a vidas passadas. Independentemente do que você esteja passando ou do assunto sobre o qual você esteja perguntando, há uma chance de que uma programação e condicionamento muito antigos estejam impedindo que você alcance tudo o que você poderia alcançar. Você se sente preso a algo? Esta carta frequentemente surgirá como um sinal de que a situação ou o relacionamento sobre o qual você está perguntando se tornou de alguma forma sufocante e até mesmo tóxico. Ela sugere que alguém, até mesmo você, precisa ser libertado, que há algum tipo de vício ou uma dependência nada saudável que precisa ser enfrentada. Uma coisa é certa, quando você tirar esta carta, você está sendo desafiado a fazer algumas alterações, mesmo que ficar aonde você esteja pareça ser mais fácil e mais seguro. Então faça as alterações, mesmo que parece ser melhor ficar no mesmo lugar e com as mesmas pessoas, coisas e fatos. Sai da banheira cheia de... Quando se mexer vai feder? Vai. Mas é melhor feder e sentir o cheiro e sair dela do que ficar na mesma, porque aqui, gente, estamos realmente falando de karmas de vidas passadas, tá? Que vocês precisam romper, principalmente karmas familiares, certo? Então, isso tá trazendo estagnação, sofrimento e peso para a vida de vocês. E ela pode se tornar bem mais leve se vocês terem a atitude de mudar isto no ano de 2026, certo? Então,
Fechem novas parcerias, olhem para a família de vocês, verdades virão. Verdades vão vir. E aguentem firme, encarem essas verdades e tirem o véu da ilusão de vocês. Porque tem tudo para dar muito bom aqui, gente. Vocês têm que se libertar. São relacionamentos tóxicos, são pessoas tóxicas, vocês estão repetindo ciclos de estagnação. Dou um passo para frente e volto 10. Dou um passo para trás, pro lado e tô que nem caranguejo, eu não consigo ir para frente. Então, acho que voltem a essa leitura quantas vezes forem necessárias, tá? Madame Dora, qual o conselho para o signo de Leão? Eu ia falar Sagitário. Olhem se vocês não têm algum forte no mapa Sagitário, ascendente ou lua, ou pessoas das quais vocês convivem, tá? Dá uma olhadinha, eu vou botar aqui a leitura de Sagitário entre hoje e amanhã. Então, deem uma olhadinha na leitura de Sagitário assim que for publicada, tá? Então, vamos lá, Madame Dora. Qual o conselho para o signo de Sagitário para o ano de 2026? Sagitário, não, desculpa. Para o signo de Leão, tá? Qual o conselho para o signo de Leão, Madame Dora? Para o ano de 2026, para os leoninos, qual o conselho para eles? Que leitura objetiva, sem rodeios, essa leitura. E para quem entender o que está aqui, fazer o que for necessário para romper esses contratos kármicos. Gente, Arcanjo Miguel, eu vou repetir para vocês, é maravilhoso para romper contratos, tá? Implantes, coisas de vidas passadas, semeados, tá? Acordos, tudo. Então façam os 21 dias sem falhar. Ou com o objetivo de romper estes contratos de karma, tá? Familiares, talvez. Conselho, Madame Dora, para o signo de Leão, para o ano de 2026, qual o conselho? Um conselho para o signo de Leão, para o ano de 2026, por favor. Virou. Vamos ver. Simone, sim, mas. Pare de focar no mas. Ó, está aqui, mas. Você está indeciso? Você está indeciso sobre um assunto importante, recusando-se, lutando para não enxergar. Tá vendo essa mulher aqui? Ela não está enxergando, porque os olhos estão vendados. As espadas estão para baixo, não estão significando ameaça nenhuma. Tem a lua aqui, tem coisas que ela precisa ver, mas ela está lutando no 9 de paus aqui para se manter nessa cegueira. Gente, saiam disso, ou vocês vão finalizar o ano assim também. Entendeu? Tá? Desculpa a bronca, mas eu tô aqui para isso também. Não é só para flores, não. Você está indeciso sobre um assunto importante, recusando-se a tomar uma decisão. Pare de duvidar de si mesmo. Você está procurando por um segundo voto de sim antes de se decidir. A Madame Dora está ficando impaciente com você. Pare de se consultar com os outros, que sabem menos do que você sobre esse assunto. E pare de procrastinar. Essa carta, não sei quantas vezes eu vou mostrar nesse jogo, né? O enforcado. E pare de procrastinar. Tenha a convicção de parar de ser um Simone sim, mas. Simone sim, mas. Sim, mas. Eu vou, mas. Eu quero, mas. O que você não será. Ó. Vou ler de novo aqui, porque como eu falei no meio, vocês podem ter perdido a meada. Adote uma nova postura agora. Ponto. Tome uma decisão antes que ela seja tomada para você, o que não será favorável. O tempo é essencial e a decisão terá impacto para mudar a sua vida. Portanto, tomem a decisão de enxergar o que é preciso, modificar o que é preciso, trocar as crenças, né, que não servem mais.
tá, meus amores? Fiquem com Deus. Deixa o like, tá? Se inscreve no canal, vamos aumentar isso, porque isso é doação. Isso é o se dar. O ser humano tem que aprender a se doar. Ah, é nas grandes coisas. Gente, é em tudo. Certo? Então, curta o vídeo, se inscreve no canal e deixa um comentário. E compartilhem, né? Para que o canal cresça e eu consiga manter o canal aberto para vocês. Um grande beijo, desejo que vocês consigam enxergar todas essas verdades, que tenham essa vitória, essas mudanças, alcancem os objetivos de vocês, que quebrem essas crenças, né, de vidas passadas, esses padrões, tá? Fiquem com Deus e para leituras particulares tem na descrição do vídeo aqui embaixo, ou descrição, já não lembro mais, porque eu tenho o hábito de trocar palavras que são semelhantes, tá? Então, por favor, curtam o vídeo agora, antes de sair. Um grande beijo da Fê.